Jesus, a luz do mundo. Jesus continuou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida e nunca andará na escuridão. Os fariseus disseram a Jesus: Agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso o que diz não tem valor. Jesus respondeu: Ainda que eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor porque é a verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdadeiro. Eu dou provas a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá provas a meu respeito. Onde está seu Pai? Perguntaram. Vocês não conhecem nem a mim, nem o meu Pai, respondeu Jesus. Se me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Jesus disse essas coisas quando ensinava no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Quem é Jesus? Jesus disse outra vez: Eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão nos seus pecados. Vocês não podem ir aonde eu vou. Ele diz que nós não podemos ir aonde ele vai, disseram os judeus. Será que ele vai se matar? Jesus continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer nos seus pecados. Sim, morrerão nos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu: Desde o começo eu disse quem sou. Tenho muito que dizer e julgar sobre vocês. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ouvi dele. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que é do gosto dele. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Os livres e os escravos. Então Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: Se vocês obedecerem às minhas palavras, serão de fato meus seguidores, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que seremos livres? Responderam eles. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém querem me matar porque não aceitam meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu Pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus. E assim como vocês querem me matar, Abraão nunca fez nada parecido com isso. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Nós temos um pai que é Deus e portanto somos filhos legítimos, responderam eles.
Jesus disse: Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam, porque eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? E por que não querem ouvir a minha mensagem? Vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade dele. Desde a criação do mundo que ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque não há verdade nele. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e pai de todas as mentiras. E porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque não são dele. Jesus e Abraão. Os judeus disseram a Jesus: Não temos razão quando dizemos que você é samaritano e que está dominado por um demônio? Então Jesus respondeu: Eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro elogios para mim mesmo, mas há quem os procura para mim e julga a meu favor. Eu afirmo que quem obedecer a minha palavra nunca morrerá. Então os judeus disseram: Agora estamos certos que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: Quem obedecer a minha mensagem nunca morrerá. Será que você é mais importante do que Abraão, nosso pai, que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Ele respondeu: Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem ser o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou contente. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. De fato, antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então os judeus pegaram pedras para jogar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Capítulo 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem que tinha nascido cego. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Jesus respondeu: Ele não é cego por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazermos as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou nos olhos do cego e disse: Vá se lavar no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os vizinhos e os que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o cego que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. É parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que você agora pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e estou vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Os fariseus fazem perguntas. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem era um sábado. Aí os fariseus perguntaram:
como ele tinha sido curado. Ele passou lama nos meus olhos, eu me lavei e agora estou vendo, respondeu o homem. Quem fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado, disseram alguns fariseus. Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Perguntaram outros. E eles se dividiram por causa disso. Então os fariseus tornaram a perguntar: Você diz que ele curou a sua cegueira, e o que é que você pensa dele? Penso que é profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Este é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. Como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego. Mas como pode ver agora e quem o curou, isso não sabemos. Ele é maior de idade, perguntem a ele. Ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da casa de oração quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que tinha sido cego e disseram: Prometa a Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo, respondeu ele. Que foi que ele fez a você? Como curou a cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Já disse, vocês não querem acreditar. Por que é que querem ouvir isso outra vez? Será que vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Que coisa! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não poderia fazer nada. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Disseram eles, e o expulsaram da casa de oração. A cegueira espiritual. Jesus soube que tinham expulsado o homem da casa de oração. Quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Respondeu: Você o está vendo. Sou eu que estou falando com você, disse Jesus. Senhor, eu creio, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Jesus então afirmou: Eu vim a este mundo a fim de julgar, para que os cegos vejam e para que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele e ouviram isso perguntaram: Isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então ainda são culpados. Capítulo 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês o seguinte: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, e as suas ovelhas ouvem a sua voz quando ele as chama pelos seus nomes. Então ele as leva para fora do curral, vai na frente, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Porém não seguirão um desconhecido de jeito nenhum. Ao contrário, fugirão, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus, o bom pastor. Então Jesus continuou: Afirmo a vocês que eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes,
mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O empregado que trabalha somente por dinheiro não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, ele abandona as ovelhas e foge quando o lobo chega. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas. Ainda há outras que me pertencem e não estão neste curral. É preciso trazer também essas. Elas vão ouvir a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviram isso, os judeus se dividiram outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um espírito mau pode curar cegos? Os judeus rejeitam Jesus. Era inverno e em Jerusalém se comemorava a festa da dedicação. Jesus andava pelo pátio do templo perto da entrada chamada de Alpendre de Salomão. Então os judeus se ajuntaram em volta dele e perguntaram: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza: você é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que faço em nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode tirá-las da mão dele. O Pai e eu somos um. Então os judeus tornaram a pegar pedras para jogarem em Jesus. E ele disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me deu para fazer. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não é por nenhuma coisa boa que queremos apedrejá-lo, mas porque falando isso você está blasfemando contra Deus, pois você é apenas um ser humano e está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade e que Deus chamou de deuses aqueles a quem deu a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço as obras do meu Pai, não precisam crer em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas obras que eu faço. Isso para que fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Novamente quiseram prendê-lo, mas ele escapou. Jesus voltou de novo para o outro lado do Rio Jordão. Ficou lá onde João Batista tinha antes batizado, e muita gente ia procurá-lo, dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E muita gente ali creu em Jesus. Capítulo 11.
Um homem chamado Lázaro estava doente, e as suas irmãs Maria e Marta moravam no povoado de Betânia. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: O resultado final desta doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus estimava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, demorou-se ainda 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, agora mesmo os judeus de lá queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: O dia tem 12 horas, não tem? Então quem anda de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se anda de noite, tropeça porque não há luz nele. Jesus continuou: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que vai ficar bom? Disseram eles. Porém, Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, mas eles pensavam que ele estava falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Estou contente de não ter estado lá com ele, porque assim vocês vão acreditar. Vamos até lá para o vermos. Então Tomé, chamado de um gêmeo, disse aos seus companheiros: Vamos nós também, a fim de morrermos com o Mestre. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Por isso, muitos judeus vieram visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, respondeu Marta. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava onde Marta o havia encontrado. Havia na casa alguns judeus que estavam ali para consolar Maria. Quando viram Maria se levantar e sair depressa, foram junto com ela, pois pensavam que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorar e viu que os judeus que estavam com ela também choravam. Então ficou muito triste e comovido e perguntou: Onde foi que vocês o enterraram? Senhor, venha ver, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele estimava Lázaro. Mas alguns deles disseram: Ele curou o cego. Será que não podia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Jesus ficou outra vez muito comovido.
Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, ordenou ele. Marta, irmã de Lázaro, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois faz 4 dias que foi sepultado. Eu não disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Respondeu Jesus. Aí tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles acreditem que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e ele tinha uma faixa em volta do rosto. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. O plano para matar Jesus. Muitos judeus que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus fez e creram nele. Mas alguns voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: O que é que vamos fazer? Este homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Então as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que era o grande sacerdote naquele ano, disse: Vocês ainda não entenderam? Para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído. Naquele instante Caifás não falava por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava entre o povo na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomarem parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus no pátio do templo e perguntavam uns aos outros: O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, deram ordem para que, se alguém soubesse, dissesse onde ele estava. Capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Derramou nos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que é que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque quisesse ajudar os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta do dinheiro e costumava roubá-lo. Então Jesus respondeu: Deixem Maria em paz. Ela guardou isso para o dia do meu enterro. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu nem sempre estarei. O plano contra Lázaro. Uma grande multidão de judeus soube que Jesus estava em Betânia. Foram até lá não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado.
Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrarem com ele, gritando: Glória a Deus! Bendito seja o que vem em nome do Senhor! Bendito seja o Rei de Israel! Jesus encontrou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Não tenha medo, povo de Jerusalém. Agora o seu rei vem aí, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois que Jesus foi recebido na presença gloriosa de Deus, eles se lembraram de que isso estava escrito a respeito dele e também que foi isso que aconteceu. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro no túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou o que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse grande milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vejam, não estamos conseguindo nada, todos estão indo com ele. Alguns gregos vão ver Jesus. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, havia alguns gregos. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem receber grande glória. Eu afirmo a vocês que se o grão de trigo não for lançado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem não se apega à vida deste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também, e o meu Pai honrará quem me serve. Jesus anuncia sua morte. Jesus continuou: Sinto agora uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Direi: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para isso mesmo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já glorifiquei o meu nome e continuarei a glorificá-lo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que era um anjo que tinha falado com ele. Mas Jesus disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso para indicar como ia morrer. A multidão respondeu: A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam as suas vidas enquanto tem esta luz, para que a escuridão não caia de surpresa sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, acreditem nela para que possam pertencer à luz. Os judeus não creem. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele para que acontecesse o que disse o profeta Isaías: Senhor,
Quem acreditou na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou as suas mentes, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para Ele a fim de serem curados. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Mesmo assim, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da casa de oração. Eles queriam mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. As palavras de Jesus como juiz. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não lhe obedecer, eu não o julgo. Eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o seu juiz no último dia. Sim, eu não tenho falado por minha conta, mas o Pai que me enviou, esse é que me diz o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me deu para dizer. Capítulo 13. Faltava só um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre amou os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia ainda que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este perguntou: o senhor vai lavar os meus pés? Você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde, respondeu Jesus. O senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus tornou a vestir a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Sou o Senhor e o mestre, e lavei os pés de vocês. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque dei o exemplo para que façam o que eu fiz. Eu afirmo que o empregado não é superior ao patrão, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o enviou. Agora vocês conhecem esta verdade, e se a praticarem, serão felizes. Não estou falando de todos vocês, pois conheço aqueles que escolhi. Porque tem de acontecer o que as Escrituras Sagradas dizem: aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem sou.
Eu afirmo que quem receber aquele que eu envio estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus aponta o traidor. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito comovido e disse com toda clareza: eu afirmo que um de vocês vai me trair. Então seus discípulos olharam uns para os outros, sem saberem de quem ele estava falando. Bem perto de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus estimava muito. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou ainda mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão com molho, respondeu Jesus. E em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entenderam por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito para ele comprar alguma coisa para a festa ou dar algum auxílio aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. O novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a glória do Filho do Homem é revelada e a glória de Deus é vista por meio dele. E se a glória de Deus é revelada por meio dele, então o próprio Deus revelará a glória do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos judeus: vocês não podem ir aonde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus seguidores. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: aonde é que o senhor vai? Você não pode ir agora onde eu vou. Mais tarde você poderá me seguir, respondeu Jesus. Pedro tornou a perguntar: por que não posso seguir o senhor agora? Eu estou pronto para morrer pelo senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo que antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece.